Boa tarde, Sérgio Salgado. É um prazer, é uma honra ter você aqui para conversar com a gente. E eu tenho certeza que a nossa conversa será muito produtiva para explicarmos aos nossos colegas o porquê da existência de um grupo de trabalho que tenta encontrar uma solução para os nossos problemas e a origem dos nossos problemas. Por que é importante a tua presença, Sérgio? Antes de avançar no conteúdo, vou explicar. O Sérgio Salgado é pré-70, já foi sindicalista do Litoral Paulista, já foi conselheiro da Petros, atualmente faz parte do núcleo de participantes da Petros do Litoral Paulista e também é associado do Sindipetro Litoral Paulista. Além disso, o Sérgio Salgado é uma figura conhecida e muito conhecida no nosso meio. Portanto, credibilidade é o que não falta ao Sérgio Salgado. É lógico que, como todas as pessoas públicas, há quem concorde com tudo e há quem discorde com tudo só para contrariar, mas aqueles que conhecem os problemas da Petros, que acompanham a trajetória do Sérgio e que acompanharam a evolução da dívida da Petrobras para com a Petros, vão entender muito o porquê que eu trouxe o Sérgio Salgado para conversar com a gente, para que saibamos o que dessa dívida e por que não aceitar qualquer proposta que venha do grupo de trabalho que a Petrobras criou para essa finalidade. Sérgio, meu boa tarde para você e meu agradecimento antecipado. Palavra com você. Boa tarde, Cataldo. Boa tarde a todos que vão nos assistir, tá certo? Só vou te corrigir numa coisa. Eu não fui sindicalista, eu me considero sindicalista, eu continuo sendo sindicalista. Então, eu sou pré-70, como você já falou, né? Entrei no final dos anos 60 e, de imediato, eu participei dos sindicatos, né, dentro da ditadura, e logo, pouco depois, foi lançada a Petros, e novinho, eu era novinho, naquele tempo a gente tinha o idealismo não, a postura trazida pelos pais que você tinha que ter uma empresa para você entrar e trabalhar, evoluir, aposentar, e aposentar bem, ganhando razoavelmente bem, enfim. Esse meu quadro se completou quando entrou a Petros e eu, sem saber absolutamente nada, entrei na Petros. Isso foi um pouco antes de 1 de 7 de 70. 1 de 7 de 70 foi a confirmação oficial da nossa entrada. Então, a partir daí, a gente teve modificações muito grandes dentro do sindicalismo, né, por conta das lutas iniciais, enfim, todo um quadro de trabalho até a minha aposentadoria. Eu tomei conhecimento, principalmente dos problemas da Petros, em torno dos anos 80, né? Assim que foi praticamente colocado o grande problema da Petros como falha estrutural, que é a questão que ocorreu em 84. E aí eu vi um determinado participante, amigo particular meu, falecido, né, Olivier, e num dos movimentos dentro do sindicato, a ditadura ofereceu letras, né, níveis, para o pessoal da ativa. E ele tomou a palavra, sendo da ativa, e falou o seguinte: nós não podemos jamais aceitar níveis, porque, apesar de a gente receber valores
extras, o pessoal aposentado será prejudicado. Aquilo me caiu como uma grande dúvida, e a partir daí eu comecei a estudar um pouco mais, a verificar um pouco mais, até que eu aposentei, e aí já dentro de uma movimentação incrível do que estava acontecendo, com situações pré-decisão da questão de 96, dos pré-70, enfim, todo um arsenal de movimentação, de mobilização, e isso daí me incutiu estudar a questão Petros. O resultado disso daí foi uma luta colossal, né, que a gente fez, que está até hoje, tá certo? Para entrar diretamente no nosso problema, assim, deixar claro a todos, primeiro aquela velha comparação que todos hoje vêm fazendo em relação a Previ, Valia, principalmente Previ e Petros, né? São duas situações totalmente... Pode falar, por favor. Aproveita, Sérgio, e fala da diferença entre a Valia não, a Previ e a Petros, que todo mundo toma como comparação. Por que a Previ não está tendo os problemas que a Petros está tendo, e por que a Petros tem? Isso aí é facilmente identificável, né? O pessoal do Banco do Brasil, desde a fundação do banco em 1800 e qualquer coisa, uma das primeiras coisas que se procurou dentro do sistema deles foi uma forma de atender a aposentadoria. Naquele momento, a aposentadoria não existia como a gente pensa hoje, né? E desde aquela época, o Banco do Brasil, de uma forma ou de outra, atendia, eu não sei dizer exatamente em termos de Montepio, esses sistemas de previdenciários, né, como forma de atendimento. Dava uma aposentadoria semelhante ao que ocorria, que iria ocorrer mais tarde com o funcionalismo público. O sujeito trabalhava, aposentava e continuava tendo um atendimento, tanto na parte, me parece que de saúde, isso eu não tenho muita certeza, mas principalmente no benefício. Isso daí se prolongou, mudou várias formas de atendimento, até que em 1947 ocorreu uma alteração, quando eu nasci, ocorreu uma alteração mais séria de enquadramento, né? E, finalmente, em 67, aquilo que ainda não era conhecido como Previ, foi finalmente reconhecido como Previ, como oficialmente, né? Agora, um grande detalhe, e aí é o diferencial em relação a Petros, e eu vou explicar na sequência. O Banco do Brasil, ele reconhecendo a Previ, ele não cobrou, quer dizer, cobrou não, ele continuou pagando o benefício do pessoal que ia se aposentando, e isso até 97, durante 30 anos. O que significa isso? A Previ, evidentemente, conseguiu adquirir um patrimônio suficiente, e no meio do caminho, o outro detalhe, né, um pessoal que já trabalhava na área financeira, com conhecimento muito profundo, né, e conseguiu montar um plano que, quando deslanchou em 97, ainda deu a sorte, entre aspas, né, de surgir a questão da privatização da Vale do Rio Doce, e com isso tinha dinheiro suficiente, e comprou um bom pedaço da Vale do Rio Doce, e isso daí permitiu que o plano deslanchasse. Qual é a diferença com a relação e veja bem, a Previ, o Banco do Brasil e a Previ, 67, era ainda a ditadura, né?
Então, foram duas formas de encarar. O que ocorreu com a gente? Nós, mais ou menos em 1950 e alguma coisa, até por conta de sermos uma indústria nascendo, né? Nascendo, sem que nós tivéssemos absolutamente... Desculpa. Posso dar só uma interrompida? A cachorrada está aqui sozinha, não tem jeito, perdão. A ditadura, né? Vamos falar ditadura, fica mais fácil. Antes dela, tinha entrado essa proposta da Petrobras de manter o pessoal empregado dela, que vinha de estatais, vinha da Fronap, logicamente, como era uma indústria que estava nascendo, a Petrobras treinava intensamente, como sempre treinou, e a gente sabe disso. Naquele instante, também surgia as pequenas indústrias que atendiam a necessidade da Petrobras, iam buscar quem? Os empregados, e ofereciam valores maiores. Então, a forma da Petrobras segurar o empregado foi fazer exatamente o que fazia o funcionalismo público, dar o mesmo benefício previdenciário do funcionalismo público. Ele aposentaria com o valor que estava ganhando na ativa. Era essa a proposta. Acontece que em 65, com a ditadura entrou em 64, eles perceberam que a probabilidade de dar um grande problema futuro, né, com a questão da Petros, com déficits, com Petros não, com a questão do benefício para a Petrobras, então eles optaram por cancelar, porque era uma norma, isso era uma norma do Estatuto perdão, era uma norma daquele quadro de normas que a gente tinha, aquele livro grande, né, da Petrobras, norma 604, 605, uma coisa assim. E eles cancelaram a norma, mas, ao mesmo tempo, eles optaram por formar um grupo de trabalho, né? E esse grupo de trabalho teve a participação do atuário, que, na verdade, foi o responsável pela criação, que era o Rios Nogueira, e uma série de participantes nossos, pessoas do RH com algum conhecimento. E aí esse grupo de trabalho concluiu pela implantação de um fundo de previdência, né? Um fundo de previdência privado. Aí qual era o nome? A Fundação Petros. E, lógico, quando ela foi fundada, em 1 de 7 de 70, a primeira grande situação que ocorreu é que nós tínhamos empregados, como eu, como vários empregados, que eram do tempo da formação da Petrobras, né? E aí o que ocorreu? A Petrobras, para esse pessoal, assumiu o compromisso de fazer um levantamento atuarial, né? Da parte que cabia a cada um, ou seja, a partir do momento que ele entrou na Petrobras, ele entrou em 1950, ele pegava o cálculo das contribuições que ele deveria ter feito até 1 de 6 de 70, né, junto com a mesma contribuição da Petrobras, fazia o cálculo atuarial e assumia esse valor de todos os empregados. Eu não sei dizer exatamente quantos nós tínhamos na ocasião, mas tínhamos bastante pessoal. Só que assumiu, iniciou o fundo, e ele não depositou. A Petrobras não depositou o valor. Uma desculpa, inclusive, histórica, né, que a gente até relevou muito, é que a quantidade de pessoas que iam se aposentando ainda eram insuficientes para arrecadar um valor elevado. Então, eles deram preferência ao investimento dentro daquele quadro que se chamou
dias do governo Geisel, que tinha sido presidente da Petrobras. E aí, se vocês lembrarem, houve a revamp de praticamente todas as refinarias do país. Criação das UFCCs, enfim, duplicação, triplicação e criação de acho que 3 ou 4 refinarias. São José dos Campos, Paraná, aqui a de Campinas, enfim, uma série delas. E a gente até entendeu essa parte. Só que no continuar no frigir dos ovos, como dizia minha avó, a Petrobras não colocou dinheiro algum. E o plano, praticamente o que ocorria, a forma a forma de contribuição do plano era naquele jeito em que você cobria a contribuição da Petrobras, porque a Petrobras não contribuiu, vamos deixar claro, né? Ela não contribuiu com os pré-70 até 1 de 7 de 70, até 1 de 6 de 70. A partir de 1 de 7 de 70, a parte dela, de todos os empregados pré-70, a partir daí, e aqueles que daí para frente começaram a entrar, os chamados pós-70, ela contribuía normalmente. Acontece que a forma de contribuição se dava no sistema de cobrir somente a aposentadoria daqueles que se aposentavam. Então, você se aposentou hoje, a partir de hoje você teria a cobertura. O que ocorre? O problema, na verdade, é que ela não cobria a parte daqueles que ainda iam se aposentar. E aí ia criando cada vez mais pequenos déficits e que iam sendo cobertos através de algum tipo de contribuição. Pois não. Sérgio, nesse início de Petros, parece que já temos uma lacuna, né? Aqueles colegas nossos que vinham do governo, que eram com a Petrobras, que não haviam contribuído com absolutamente nada e que já tinham tempo para se aposentar, foram se aposentando. A Petrobras não entrou, não aportou dinheiro para cobrir os valores que deveriam ter, a poupança, digamos assim, para a gente entender, daquele pessoal que ia se aposentar, e passou a pagar só a partir de 1970. Com Sim. isso, criou-se o primeiro grande déficit. Eu queria que você deixasse claro essa parte. Deixa eu só fechar a porta para isolar esse barulho. Espera aí. Legal. São nossos filhos. Então, veja bem, esse foi, de fato, foi o primeiro grande problema. O primeiro grande problema. Esse problema, ele se prolongou até 1996. Né? Em 96, finalmente a Petrobras, entre aspas, reconheceu a existência de um problema. Fez um grupo de trabalho. Desse grupo de trabalho saiu uma assinatura de um convênio, o famoso convênio pré-70, né? Que calculou o valor desse déficit que a Petrobras não cobriu em 4 bilhões e 50 milhões. Então, note que eu não tenho os dados, a gente não tem os dados. Na verdade, quem deveria fornecer os dados e não fornece claramente é a Petros. Mas, certamente, nos primeiros 25 anos, que foi até 96, com toda certeza, todos os que se aposentaram, ou praticamente 99% dos que se aposentaram, eram pré-70. E por não ter recebido qualquer valor do passivo, não formou reserva suficiente para cobrir a aposentadoria. Então, quem pagava isso? Os pós-70. Os pós-70. Esse foi o grande problema. Tá? Mas ela reconheceu. Agora, reconheceu, como eu falei, entre aspas,
mas não pagou. Mais uma vez, não Esse pagou. é o problema. Esse é o problema. Reconheceu, mas não pagou. Mas não pagou. Ela reconheceu, fez e o detalhe, né? Estava na diretoria o Saboia, estava na diretoria o Gerson, e nesse instante foi o melhor não, foi o acordo correto, porque era um acordo de fato atuarial. Houve trabalho de atuários que estavam no grupo de trabalho, né, conseguiram obter da fiscalizadora naquele momento, que eu acho que era a SPC, a abertura de se cobrir isso daí em 25 anos, com pagamentos mensais, iniciando no primeiro ano com o valor de 27 milhões e meio. O acordo foi feito em 96, recuando o primeiro pagamento a 1 de 96. Bilhões ou bilhões, certo? Bilhões. Tudo que eu falo aqui, bilhões. Bilhões, né? Não, a Petros não é pouca porcaria. Não tem jeito, é muita coisa. É que a gente fala, fica parecendo, são bilhões, 4,05 bilhões. Tá? Isso daí foi dividido em 25 anos, em prestações, mensalidades, né? Iniciando com 27 milhões e meio, e houve depois 3 aditivos, em 97, em 98 e em 99. E o mais sério disso daí é que ela não pagou os 4 bilhões, não iniciou pagando, não pagou o primeiro aditivo, não pagou o segundo aditivo, não pagou o terceiro aditivo, enfim. Ela fazia os acertos e pagar que é bom não pagava. E ainda teve contratos reconhecendo essas dívidas, né, essas faltas de pagamento, cobrindo com alguns juros, e ainda assim ela também não pagou nada, ela não pagava nada. Isso daí perdura até hoje, certo? Não, aí veja bem, não perdura. Eu vou fazer o seguinte, eu falo essa questão dos pré-70 até o fechamento, que eu acho que é o principal. Depois eu parto para o grande problema que eu considero, né? Então, o que ocorreu? Não fez nada. Quando chegou em 2001, o Carlos Fleury, que era o nosso presidente, né? Ele fez o famoso convênio. Eles fizeram um levantamento da dívida, aqueles 4 bilhões e 50, em 4 anos, ele saltou para 5 bilhões, 5 bilhões e uns quebrados, né? E esse 5 bilhões e 200. E esse valor acabou sendo coberto pela aceitação por parte da Petros de títulos federais, os chamados NTNBs. O que era isso? A Petrobras, no governo FHC, ela sofreu uma série de privatizações em pequenas empresas, que ela tinha controle, e esses valores, eles simplesmente eram pagos, entre aspas, como a Petrobras pagava por resto, ela também recebia desse jeito, chamados títulos podres. Títulos podres, NTNP, né? Esses títulos podres não tinham valor no mercado. Não tinham valor no mercado. Então, a forma de resolver esse problema da Petrobras, né? Que ela não podia fazer nada com os títulos, estava na mão dela, o resultado. Ela, junto com a Petros, acertaram no Tesouro Nacional a troca dos títulos podres pelas tais NTNBs. O valor total aceito pelo Tesouro Nacional foi de 8 bilhões e... Vamos arredondar tudo, 8 bilhões e meio. Né? E aí o valor acabou entrando pelo valor de face. O que significa isso? Naquele os títulos valiam, escrito lá, 8 bilhões e meio, vamos dizer, né? Mas se fosse negociar no mercado, não atingia o valor necessário. E aí, como a dívida aqui dos pré-70, como eu falei, era 5 bilhões e pouco, né?
Qual era a diferença dos 5 bilhões para os 8 bilhões que contabilmente entraram na Petros, ainda que sendo, como eu falei, de forma por valor de face? É que, eu não sei se vocês estão relembrados, nós tivemos aquele ano de 2000, aquela questão, a primeira tentativa de migração, PPV, Plano Petros Vida, né? que foi, como é que se diz, travado através de uma liminar, um mandado naquele tempo era liminar, né? pelo falecido advogado, excepcional advogado, Luiz Castanha Maia. Todas as tentativas da Petrobras e do governo de tentar fazer a migração, que era ilegal, você sair de um plano BD para um plano CD, de fato era ilegal, ele conseguiu travar juridicamente. E na parte de luta, né, nós fizemos uma luta intensa junto aos sindicatos, naquele momento, todos ligados, FUP, né? Nós fizemos um trabalho intenso e conseguimos também, da nossa parte, segurar. E veio o governo do trabalhador. Em 2002 foi eleito, né? Aí em 2003, maravilha, vamos resolver o nosso problema. Infelizmente, a gente sabe o que aconteceu. Sabíamos de todos os problemas que tinha na Petros, tudo. Por que nós sabíamos? Por causa da ação civil pública de 2001, feita também pelo Castanha Maia, né? Essa ação civil pública, ela levantou, se eu não me engano, 10 ou 11 itens para discutir, calculado atuarialmente pelo Clóvis Marcolin, era um atuário contratado pela FUP para ajudar o Castanha Maia. Ele chegou a um valor atuarial da dívida que a Petrobras tinha, somado com tudo, né, em torno de 13 bilhões e meio. Né? Os pré-70, além daqueles 5 bilhões de 2001, se somou mais 1 bilhão 463 milhões. 1 bilhão a mais nos 5 anos seguintes, né, que não resolveu nada. E aí, só voltando um pouquinho, outro detalhe em relação às NTNBs, né, que eu não falei. As NTNBs, além de entrar pelo valor de face, elas deveriam ser levadas até o vencimento. Tá? O que significa isso? A Petros não poderia vender isso aí, hipótese alguma, a não ser que a Petrobras concordasse. Ela apresentasse algum tipo de fato perigoso em relação ao plano, e aí a Petrobras ia analisar se poderia vender ou não. Os títulos iam vencer em 2013, 2023 e agora em 2033. Aí, saltando, chegou nesse cálculo feito pela ação de 2001, nós pensávamos que íamos resolver o problema, né, a partir de 2003. Lamentavelmente não resolvemos e a situação piorou. Vou falar aqui rapidamente, depois eu torno a falar melhor sobre isso. Piorou por quê? Porque em 2003 o governo, que sabia de tudo. Por que sabia de tudo? Porque quem trabalhou nessa situação foi aquele... esqueço o nome dele agora, você deve lembrar, que era o Bushken, perdão, o Bushken. O Bushken, ele tinha Global Prev, trabalhava com previdência, né, com empresa de previdência, e foi assessor previdenciário do Fernando Henrique. Né? Então, ele tomou conhecimento de toda a situação dos fundos de pensão, em especial do nosso. Sabia tudo. Por saber tudo, a solução era só implantar. Hoje se alega dificuldade porque o governo entrou num sistema com eleição não global, não tinha um apoio global, tinha que negociar.
mas nós tínhamos naquele momento a força do sindicalismo, né? E, infelizmente, o sindicalismo, naquele momento, ele acabou. Quer dizer, ele já vinha mostrando sinais, mas naquele instante ele mostrou o sinal definitivo de morte. Por quê? Porque o nosso glorioso sindicalismo petroleiro, de grandes lutas, de grandes resultados, de grandes conquistas, se entregou ao governo. E, ao se entregar ao governo, ao invés de lutar pela solução dos problemas da Petros, lutou pela solução dos problemas da Petrobras, que eram causados por uma série de situações que ela mesma criou e não resolveu. E aí foi para a decisão, o chamado, a possibilidade do AOR, que era a repactuação, que no final gerou aquele plano que eles criticavam do PPV. Se criou o PP2, né? O PP2 de duas formas, o PP2 com o plano CD e o PP2 com o plano CV, contribuição variável, que hoje se vê gerou também déficit. Por quê? Porque ele quando do benefício, ele se torna mutualista. Então, o problema se generalizou. E, como eu falei, em 2008, a solução era resolver isso daí. Não foi feito. E o pior de tudo, né? A FUP tinha contratado o atuário Marcolin, que chegou ao valor de 13 bilhões e meio. Nos 4 primeiros anos, quer dizer, desde o início da ação, houve, acho que vou falar aqui, dezenas de pareceres da Petro e da Petrobras, tentando rebater o documento do Clóvis Marcolin. E o Clóvis Marcolin atuou praticamente sem ter os documentos necessários. Ele chegou a um valor quase correto daquilo que ocorreu, para ver a capacidade dele. O juiz da ação, não lembro mais o nome dele, da 18ª Vara da Ação Civil Pública de 2001, ele contratou uma atuária dele, né, considerando a briga de atuários que estava ocorrendo. Ele contratou a Marilda Guzmão. A Marilda Guzmão, após estudos, né, apresentou um parecer mostrando que o valor deficitário era 9,8 bilhões. Esse 9,8 bilhões, parte dele, 1,4, como eu falei, 1,463, era pré-70. Então, além daquela dívida dos 4 bilhões, que foram para 5 bilhões e pouco em 2001, saltou para... Não é? Foi 200. Exatamente, foi subindo, né? E aí, mais assim, um horror que aconteceu é que o juiz quis dar os 9,8 bilhões. E, lamentavelmente, a nossa federação, que hoje todos querem se juntar novamente, não quis aceitar, preferiu aceitar o acordo da Petrobras, em que só entrou na Petros 4,6 bilhões. Ou seja, entrou 1/3 daquilo que ela pediu com o parecer do Clóvis Marcolin, que foi 13 bilhões e meio. E menos da metade daquilo que o juiz quis dar. E a federação, essa federação, diz até hoje que se não tivesse entrado dinheiro, nós teríamos ido para o déficit, encerrado o plano. Eu até abro um espaço e afirmo, de fato, para uma situação que não tinha dinheiro, entrar um pouco de dinheiro ajudou, mas a gente viu que não cobriu, que é o que está acontecendo hoje. Isso foi em 2008. Sérgio, deixa eu só fazer um flashback aqui rapidinho, e se eu estiver errado, depois você me corrige. Resumindo, tínhamos empregados na Petrobras que eram do governo, os chamados pré-70, que entraram na Petrobras. Eles não contribuíram com a Petros, mas a Petrobras ficou de assumir o passivo deles, que não assumiu. Sim. Um belo dia, lá na frente,
calculou-se 5 bi e 200 milhões, que era a dívida da Petrobras. A Petrobras reconheceu, criando aí o grande primeiro passivo, só que não pagou. Não é isso? Não. Em 96 foram 4,05 bilhões. Os 5 bilhões não pagou. Os 5 bilhões foram corrigidos a 2001 depois. 5 bilhões é alguma coisa. Beleza. Então, é importante frisar como é que vem crescendo essa dívida, e hoje a gente sabe, assim, de ouvir falar, que está em torno de 52 bilhões, e a gente está pagando um déficit milionário, né? E quase sem receber salário, e apesar disso, ainda temos um buraco de 52 bilhões. É bom que isso fique claro, e é por isso que você está aqui, para esclarecer para as pessoas, para os nossos colegas petroleiros, que daqui a pouco o grupo de trabalho criado para essa finalidade vai trazer uma proposta da Petrobras, que muito provavelmente, pelo andar da carruagem, não vai contemplar esses valores e vai nos apresentar mais um PP4, provavelmente, ou alguma coisa semelhante. Eu fiz esse recorte para frisar bem e todo mundo prestar atenção, porque daqui para frente vai aparecer mais dívida. Vai lá, Sérgio. A questão é assim, em previdência, tudo que se faz tem que ser respeitada a questão das tábuas de mortalidade. E isso tem que ser calculado sempre atuarialmente. Então, como eu falei, né, eu frisei bem, em 96 o cálculo foi atuarial. Em 96, na entrega dos títulos, eles foram o valor que foi coberto pelos títulos federais, vamos arredondar, 5,5 bilhões, eles entraram financeiramente. Tá certo? Aí, de novo, chegou em 2008, quando do OR, a perita do juiz achou mais 1,4 bilhões. Tá? E aí, só para uma continha de padaria, né? Se o valor do AOR, o juiz quis dar 9,8 bilhões, e nos 9,8 bilhões estava 1,463 bilhão, que era os pré-70, e a FUP só aceitou menos de 50%, o valor que entrou para os pré-70 ali, na verdade, só foi 700 milhões. Entendeu? Então, isso tudo vai sempre se acumulando. Vai sempre se acumulando. Aí uma outra situação, que aí eu chamo a atenção para encerrar praticamente essa questão pré-70, encerrar não, deixar mais ou menos mostrando o que aconteceu. Naquele instante, só se fez a separação, entre aspas, né, entre R e não R, repactuado e não repactuado, mas não fizeram a cisão do plano. A cisão do plano só foi ocorrer em 2019, se eu não me engano, entre R e não R. E, na sequência, em 2020, nova cisão acabou se dando, que foi a questão, finalmente, do pré-70 com o pós-70. Se separou os dois. Só que já havia R e não R. Então, R e não R no pós-70, R e não R no pré-70. Tá? E o detalhe muito, muito pior que ninguém debate, que ninguém fez nada, que se calou e se aceitou. E eu já citei isso várias vezes. A questão foi o seguinte, em 2020, o primeiro detalhe, né, que eu falei, até 96, quem pagava o pós-70, o pré-70 era o pós-70. Porque não houve forma de capitalizar esse grupo pré-70. Então, quem pagava era o mútuo. Era o mútuo, tá? Então, quando se fez os acordos, tanto de 96, como
Aliás, em 96, a proposta do acordo era a mais correta, que era semelhante àquilo que foi feito ao Banco do Brasil, com a Previ, com os pré-70, com os pré-67 dela. O que eles fizeram? A conta era feita assim: somava a contribuição dos pré com a contribuição do banco, mais a soma dos investimentos, do rendimento dos investimentos. Vamos dizer, pré-70 contribuía com 100, a Petrobras, vamos dizer, pareado, com mais 100, e dava um rendimento de 50, então o conjunto pré-70 tinha um rendimento de 250. Quanto que ele recebia de benefício? Recebia 300. Havia um déficit de 50. Quem cobriria? A Petrobras. No caso, o Banco do Brasil fazia isso. A proposta era essa. A proposta era a cobertura o estudo que foi feito em 96 era exatamente isso. O pagamento mensal era exatamente para cobrir o benefício do pré-70. Não houve, não se acertou, não se resolveu. Quando chegou em 2020, eles fizeram a cisão do pré-70, né, do pré e do pós, e aí o pior de tudo, eles levantaram um valor que era, quando foi feito o AOR, há de se lembrar que foi assinado um termo de financeiro no valor de 1,463 bilhões, que era o valor que deveria ter entrado e não entrou, né? Entrou parte. E esse valor, quando chegou em 2020, foi novamente recalculado e chegaram a um valor de 4,2 bilhões. A atualização do valor de 2008 a 2020. E junto com as pensionistas, que deu mais 800 bilhões. O total deu 4 bilhões e 800 e alguma coisa. Vamos arredondar 4 bilhões e 800. As pensionistas com o grupo pré-70. Esse valor que se chegou pré-70, para acertar, o que deveria ter sido feito? Ele era de vocês, dos pós-70. Ele deveria ter entrado nos pós-70. Era a discussão que se ocorria naquele grupo de trabalho anterior. Era essa a discussão que sabia. Só que se fala, o grande problema dos grupos de trabalho é isso: nós não temos acesso a documento algum. Todo o cálculo é feito pela Petros e a Petros só apresenta a conta. Ela não apresenta a premissa. Sem premissa, como é que você vai apresentar uma conta de 2 e 2 e vai dizer que dá 4? Pode só dar 2 e 2, pode dar qualquer outra coisa, sei lá, mas você tem que mostrar como é que você fez a conta. Você tem que apresentar aquilo lá, os dados que você colocou. Isso não era apresentado. O Akira, que era o atuário não, era o diretor de benefícios anterior, o Bruno, ele fez esses levantamentos todos e jamais apresentou a conta para se discutir no grupo de trabalho. É o debate que vem ocorrendo nos nossos grupos aí. É isso que eu estou chamando a atenção lá. Se fala, mas ninguém desmente o que eu estou falando. Não houve hipótese alguma, qualquer tipo de apresentação de dados. O Bruno apresentou, por exemplo, na questão de IPP, a conta que lhe interessava. E aí ficou parecendo muito boa a conta. Naquele momento, ninguém percebeu a questão do 13º, não percebeu a questão do pecúlio, do pagamento dos benefícios pelas pensões. Ninguém percebeu isso, se aceitou. Por quê? Porque não fizeram, não cobraram como deveria, ou eu só faço o acordo se tiver os dados para ver se é verdade, ou não aceito. Tem que ser dessa forma. Ou você se impõe, ou você cai em pé, ou você cai de joelhos. Escolhe.
Infelizmente, isso não foi feito. E o valor que deveria ter sido posto no pós-70, que é esse valor que se levantou do termo de compromisso financeiro que foi assinado em 2008, ele entrou como? Ele entrou como um patrimônio para o pré-70. Aqui nunca teve patrimônio. Eu não estou falando isso daqui da minha boca. Eu fiz, quer dizer, eu fiz não. Eu contratei atuário para mostrar isso daí. Eu tenho parecer sobre isso daí mostrando o que aconteceu. Então, aquela história. O que vai acontecer quando chegar em 2028, foi em 2008, com um prazo até 2028. A Petrobras se antecipou, né, e liquidou o termo. Só que criou o tal patrimônio, um patrimônio que eu não tenho. Quem deveria estar cobrindo era a Petrobras. Eu pago a mensalidade, a contribuição, o plano tem um rendimento, não rende os dois, mas a contribuição da Petrobras não soma o suficiente para pagar meu benefício, quem cobre? A Petrobras. Era isso que ela deveria ter feito, não fez. Quando chegar em 2028, a probabilidade muito grande é do dinheiro que sobrar é dela. Não vai para o plano. Não vai para o pós-70. Não sei se está dando para entender. Tá? Com isso eu fecho aqui a questão pré-70 e volto àquilo que eu acho que é o principal problema, que é o que ocorreu em 1984. Eu faço questão de chamar a atenção. Em 1984, a Petrobras, nós estávamos com grandes dificuldades de aposentadorias, né? Eu lembro dessa fase, ninguém se aposentava porque a inflação era terrível, galopante, né? E o pessoal não ia entrar tanto no INSS quanto na própria Petros, os valores caíram absurdamente. E a Petrobras, para resolver um problema que ela queria, né, que era a questão de, como é que se diz, melhorar a média de idade dos empregados, reduzir, rebaixar, né? De que forma? Possibilitando que o pessoal mais velho aposentasse. Então, o que ela fez? Ela criou os famosos artigos 41, que embutido nesse artigo 41 estava o fator de correção, o UFC, e o 42, que era o fator de atualização de valores, né? Isso daí foi criado em 84. De imediato, se percebeu, quando se apresentou para a SPC, que era anterior à Previc, se percebeu que isso aí geraria déficit, porque juntava pagamento da ativa com aposentado, mesmo pagamento. Depois veio a questão de antecipar o pagamento para setembro, aquela questão dos 14%, dos 11%, uma confusão enorme que foi feita pela Petrobras, e é desse jeito. A Petrobras sempre decidiu a questão Petros. É dela toda, não pode dizer que nós pedimos alguma coisa ou que a própria Petros pediu alguma coisa. Se pediu, foi através do Conselho de Diretoria, apresenta para o Conselho Deliberativo, só vai à frente se a Petrobras concordar. Então, a Petrobras era responsável total pelo que aconteceu. Como a SPC percebeu que ia dar déficit, exigiu que se colocasse um item de custeio que bancasse qualquer déficit que ocorresse nas condições da criação dos dois artigos. Toda vez que o déficit se desse ia acontecer, né? Ia dar pela introdução dos dois artigos, entraria um item de custeio que foi numerado como item 10 do artigo 48, que é aquele famoso item que diz: toda vez que isso acontecer assim, assim, assado, a Petrobras, as patrocinadoras assumem, tá? Ela tentou, inclusive, vai passar, colocar figurinha daqui, açúcar dali. A SPC não concordou e
praticamente escreveu o artigo para a Petrobras, o inciso. E está aqui, ó, é isso que eu quero. E foi isso que foi aceito. Infelizmente, de imediato, todos os benefícios da Petros foram revistos, todos, desde aquele que se aposentou a partir de 70. Foram 7.700 benefícios. Isso deu um prejuízo imediato de 60%. 60%. Déficit imediato. O déficit não apareceu com a profundidade ou com a gravidade que deveria, né? Por conta de um detalhe: os investimentos naquele instante estavam rendendo bem. Então, a situação mais ou menos se equilibrou, né? Agora, daí para frente, toda a aposentadoria se deu dentro do padrão FC-FAT. FC-FAT. Toda. O que significa que foi criando problemas. Por quê? Porque o plano não tinha sido calculado atuarialmente para receber esse valor. A Petrobras não cobriu, em hipótese alguma, o que aconteceu, não cobriu o que aconteceu, nem também aquilo que aconteceria, que iria acontecer. Ela não cobriu, não se precaveu, não teve o resultado. Foi criando problemas. Juntou-se, como eu falei, a questão pré-70, isso aí foi explodir de novo, como eu falei, na Ação Civil Pública de 2001. A Ação Civil Pública de 2001 também pediu valor, um dos itens de cobertura é exatamente o de 84, né? Chegou-se a um valor naquele instante de, acho que 1 bilhão e algum, acho que é isso, 1 bilhão, 2 bilhões, não tenho certeza agora do valor, que deveria ser coberto pela ação, né? Agora, isso foi acertado até 2001, os problemas de 84. E ainda assim, como eu falei, só entrou menos da metade do que o juiz quis dar, do que o juiz descobriu, do que a perita descobriu para ele. Só aquele valor. A FUP, infelizmente, aceitou menos da metade. Sempre tem que falar bem claro isso daí. Se fala do AOR, o AOR só aceitou metade do que o juiz quis dar. Toma, por favor. A FUP, não, vamos deixar para lá. Os aposentados são velhinhos, eles vão morrer daqui a pouco. Deve ser por aí. Então, a FUP trabalhou dessa forma, lamentavelmente, né? Resultado. Nós fizemos também, eu já contei isso daí, nosso grupo, né? Inclusive esse núcleo do qual eu participo, nós bancamos um valor e pagamos a atualização da ação de 2001, que pediu, né, 9,8 bilhões, só recebeu 4,2 bilhões ou 6 bilhões, faltou 4,800 milhões. Todo esse valor, com alguns valores que entraram, alguns valores que saíram, tal, foi recalculado pelos nossos atuários. Essa ação de 2001, que está ainda por decidir, e é uma das que estão sendo colocadas como requisito para que a Petrobras apresente uma proposta, que é a retirada da ação, ela hoje vale até 31/12/2023, e nós estamos atualizando agora até maio. Estamos pagando mais um valor para atualizar até maio. Naquele instante, 31/12/2023, essa ação estava valendo 30 bilhões. Deu para entender? Só a ação. 30 bilhões. É isso que esse pessoal está discutindo lá em cima e não consegue entender o porquê que a gente critica tanto. Eles querem aceitar, porque é a velha história. Se não apresenta uma proposta decente, qual é a proposta decente? Não tem que apresentar retirada, não. Vamos decidir. Ou vamos discutir o assunto. A forma de discutir, eu não tenho. Na verdade, vai envolver questões políticas.
porque vai envolver o governo federal, vai envolver o TCU, mas isso tem que ser conversado, tem que ser mostrado para o tribunal a responsabilidade que ocorreu da Petrobras. Infelizmente, o aposentado, hoje, ele não pode ser responsável por aquilo que ele não pode fazer nada. Tá certo? E aí, como eu falei, nós vamos atualizar esse valor, 30 bilhões. O pior dessa brincadeira, como eu falei, os 30 bilhões são até 30, é a ação de 2001. O valor atualizado a 31/12/2023. Não estão incluídos, aí agora o quê? Desculpe a expressão chula e pesada, a patifaria que foi feita pelo RH da Petrobras em 2004, em 2005, em 2006, em 2007. O que significa isso? Naquele momento, naquela famosa briga, né, que foi a grande divergência e gerou a FNP, exatamente o aumento do pessoal da ativa contra a própria atuação anterior da FUP, quando ela brigava, né, com a concessão de níveis ao pessoal da ativa, sem beneficiar o pessoal aposentado. Então, foi concedido nível em 2004, em 2005 e em 2006. Em 2007, pior, para, em tese, né, minimizar ou inviabilizar a questão dos níveis, eles criaram uma nova tabela salarial, o chamado PCAC, que junto trouxe a RMNR. Tá certo? Isso tudo envolve exatamente o que ocorreu em 84. Por quê? Porque quando se começou a dar nível, já em 2005, todos os aposentados naquele instante começaram a entrar com ação. Todos, menos aqueles que tinham feito como é que se diz, a repactuação. Pelo menos 25% do pessoal entrou com ação e praticamente 99% desse pessoal ganhou a ação. O STF, instado pela Petrobras e pela Petros, tentou inviabilizar a proposta, né, que ele faz hoje com facilidade, mas naquele momento está um pouco difícil. Em 2013, houve um julgamento, a chamada RE 586453, que tirou toda a briga, porque isso aí era tudo discutido na Justiça Trabalhista, que tinha um entendimento perfeito daquilo que era previdência, né? Previdência está dentro é uma questão, previdência privada, é uma questão pós-emprego, tá certo? Então, ela está dentro do critério que atende a Justiça do Trabalho. Eles entendiam com facilidade. E aí o STF tirou isso daí da Justiça do Trabalho, mas aí colocou, mas permitiu, né, permitiu que as ações que estavam em andamento fossem até o fim, né? E aí, junto delas, aí já estava entrando também a questão do plano de cargos e salários. Agora, vejam bem, eu falei que a maioria do pessoal que estava aposentado em 31/12/2006, né, esse pessoal ganhou 3 níveis. Isso significava mais ou menos 12,5%, porque foram níveis acrescentados no contra-cheque. Esse valor deu um aumento de 12,5% no contra-cheque, e o valor não foi coberto segundo a determinação do inciso 8, agora já era 9º, hoje é 8º, inciso 8º do artigo 48, que era a responsabilidade da Petrobras. O plano de cargos e salários foi a mesma coisa, a RMNR a mesma coisa. Isso provoca e provocou um déficit colossal. Por que colossal? Porque a questão o que tem que ser feito para solucionar o problema estrutural? Tem que retirar os artigos.
41, 42 e o inciso 8º. Tem que retirar. Pô, Sérgio, mas tem que retirar? Como é que nós ficamos? Vai, pera aí, pô. Eu estou falando tem que retirar a solução. Agora, para ver essa solução, você tem que botar dinheiro na mesa. Você tem que cobrir. É isso que eles não querem fazer. E é isso que a Petrobras tenta por todos os meios e ajudado, infelizmente, por aqueles que deveriam lutar por nós, para acabar com o plano. Estão escondendo o passivo que a Petrobras tem. Vai dizer, só um minuto, é um passivo que não está, que a gente não em várias dívidas, né? Então não tá, a Petrobras não reconhece. Tá? Pode falar agora. Sérgio, da sua explanação, Está baixo. da sua explanação, eu consigo perceber, e eu acho que todos os colegas que vão ver esse áudio e vídeo, vão ver que a grande culpada de todas as dívidas que existem hoje na Petros é a Petrobras. Mas nós temos aí outros atores que não cumpriram o seu papel, que eu gostaria de levantar essa bola, que são os dirigentes da Petros, deveriam ter atuado por dever de fidúcia, né? Como se diz aí no juridiquês, cobrando da Petrobras essas dívidas, mas não cobraram. Depois, eu acompanho essas questões um pouquinho mais recente do que você, não tenho nem 1/10 do teu conhecimento, mas de ouvir falar e de ter vivenciado, eu sei que os diretores, a diretoria da Petros, não cobrou aquilo que deveria ter cobrado, resultante de acordos firmados com a própria Petrobras, inclusive, né? Não cobrou as diferenças dos níveis que foram dados ao pessoal da Ativa, que gerou uma dívida monstruosa. E eu acho que você esqueceu, talvez, uma coisa importantíssima que a gente viveu nos anos 90, final de 80 e início de 90, que foi a grande fuga de inteligência da Petrobras, que a Petrobras, para cumprir aquela premissa que você falou, de dar um equilíbrio na idade dos petroleiros, incentivou a saída de vários colegas. E muitos colegas, eu trabalhava na engenharia na época, muitos colegas com 43, com 45 anos, com 47, eu não estou falando isso porque alguém me contou, não, eu vivi tudo isso. Saíram da empresa porque faziam jus, entre aspas, a famigerada SB40. E isso não foi considerado nem pela Petrobras, quando propôs a saída em massa com esse artifício, e muito menos pela Petros. Então, nós vemos aí dois grandes culpados, aliás, três, né? A Petrobras, como dona do circo, não fez a gestão que deveria ter feito, que é obrigada por lei a fazer. Os dirigentes da Petros, por sua vez, não fizeram as cobranças que deveriam ter feito, que era obrigatório terem feito, e os nossos sindicatos, aí entra um terceiro elemento, né? Nas inúmeras negociações que fizeram com a Petrobras, se contentaram sempre com um pouquinho daquilo que realmente não deveria ter sido aceito por conta do valor da diferença astronômica entre o que era solicitado judicialmente e o que era ofertado pela Petrobras. Assim que eu concluir, eu gostaria que depois você fizesse uma avaliação disso, porque tudo isso, a meu ver,
está impactando hoje a negociação do grupo de trabalho, né? Porque essa dívida monstruosa que a Petrobras tem com a Petros, com certeza ela vai arranjar dezenas de artifícios para dizer que não deve. E nós temos evidências objetivas que ela deve. Portanto, qualquer coisa que se decida num grupo de trabalho que não levar em consideração as dívidas promovidas pela Petrobras, dívidas inclusive assumidas legalmente, que ela pague essas dívidas, será mais um rombo na já combalida finanças de cada um de nós, correto? Perfeitamente. Veja bem, você tocou num ponto que eu acho de fundamental importância, que é a questão da responsabilidade. É lógico, a gente fala que a responsabilidade pela cobertura do plano era a mesma da Petrobras, não tem qualquer dúvida. Ela deveria e nunca fez. E em todos os momentos que ela deveria ter acertado ou corrigido ou aproveitado as possibilidades para dar algum tipo de solução, isso não ocorreu. Tá? Agora, para isso acontecer, isso principalmente depois de 2003, para isso acontecer e chegar no ponto que nós chegamos, tem outros responsáveis. Quem são os responsáveis? Não vou dizer que são sindicalistas, porque sindicalista sou eu. São dirigentes. Nós estamos cheios de dirigentes hoje que abandonaram o sindicalismo, se é que algum dia foram sindicalistas, porque é aquela história, infelizmente, né? Nada contra, não é questão de diminuir ninguém, mas o sujeito ganha 3, 4 mil reais num chão de fábrica, e aí ele arruma uma assessoria de Aspone, para não dizer a palavra correta, em que está lá 30, 40 mil, ele vai se deleitar. Quem nunca comeu melado se lambuza depois. Infelizmente, isso ocorreu. A gente viu naquele período que gerou depois todos os grandes rombos da Petrobras, foi em cascata, não só os investimentos que ocorreram dentro da Petros, enfim, tudo que hoje está se apagando tudo. Mas quantos? Foram centenas. Só eu conheço mais de 100 dirigentes ou ligados à estrutura, né? Ligados à estrutura, que abandonaram a luta completamente. Eu lembro de um tempo em que a gente batia. O que ocorreu, por exemplo, em 95, foi uma revolta geral. O que ocorreu em 86, 87, com aquele famoso cartão vermelho para o TST, no momento anterior, quando eu acho que foi o Sarney que deu um pequeno aumento, ou não repetiu, uma coisa disso daí, se parou, simplesmente se parou tudo, em todos os locais. Ninguém foi trabalhar. E baseado em quê? Porque nós tínhamos sindicalistas que trabalhavam, como a gente chama, chão de fábrica, é a forma correta de dizer, que conseguia mostrar o que era necessário fazer. É dessa forma que deveria estar lutando. Para chegar hoje nesse grupo de trabalho, até no anterior, como eu falei, o que ocorreu no anterior? O Bruno deitou e rolou. O Bruno foi participar de assembleias aqui do Litoral Paulista, ele teve 2 ou 3 vezes junto com a Kira. E agora o pessoal diz que foi o governo anterior que aprovou isso daí. Foi uma ova, desculpa a expressão, não foi. Houve o quê? Liberação de cargos. Por isso que deu zebra naquele 2020 com o negócio da MS. Todos esses erros que estão sendo cometidos é fruto da falta de luta, porque ser sindicalista dá trabalho. Você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Não é fácil ser sindicalista. E o pessoal
hoje trabalha com celularzinho. Você vê, no nosso grupo lá tem um que está toda hora falando no celular. Que trabalho? Ele é coordenador de sindicato. Que trabalho que ele faz sindical? Se está só com o celular na mão. Ele deveria estar lá dentro da refinaria, conversando com cada um, vendo as possibilidades, as necessidades, falando a responsabilidade da questão da Previdência. Hoje é todo mundo PP2, mas olha, amanhã isso aí pode mudar. A gente tem que criar dessa forma. Infelizmente, você não faz isso. O resultado que nós estamos tendo foi medíocre com o NPP, todo mundo quis aprovar. Aqui no Litoral Paulista, nós recusamos, fomos criticados, porque mostramos o que ia acontecer. Agora todo mundo está vendo o que aconteceu. Todo mundo está se queixando se somou a questão da AMS, se somou a questão dos empréstimos. Tem gente que está recebendo zero no contra-cheque. Isso é uma aberração. E os nossos dirigentes estão caladinhos. Se você lembrar, o Cataldo, a gente participou, há uma questão dos 2 anos atrás, quando anterior a este fórum, que eu chamo o grupo de trabalho do Prat, agora vai ser o da Magda, mas o grupo anterior, que estava brigando pela questão da NPP e depois começou a entrar na proposta do Prat, nós estávamos tendo reunião dentro do fórum toda segunda-feira, não era isso? Sim. Trazido por determinado elemento, responsável, eu hoje digo que ele é responsável direto. Se há alguém que deveria ser dentro do universo petroleiro preso, era ele, pelo que ele fez contra o trabalhador, contra o petroleiro. Tudo isso que aconteceu, ele chegou ao cúmulo na assinatura do OR, dizer para o Gabriel, olha, nós estamos assinando este acordo sem ter lido, hein? Sem ter lido. Nós não apresentamos nem o nosso gerente, como é que se diz? Gerente jurídico. Nós não apresentamos. Como é que um cara vai para assinar um acordo importante e diz que não deu? E aceita, vindo deles? É isso que está acontecendo no grupo de trabalho e que, lamentavelmente, o que você vê? As entidades querendo se juntar novamente. Será que ninguém... E tem gente aposentada no grupo de trabalho. Será que não lembram o que aconteceu com a OR? Sérgio, me fala uma coisa. A gente já está com 70 minutos de gravação, mas tem 2 coisas que a gente tem que deixar claro para quem vai ver esse vídeo. Qual é o montante da dívida que você delineou, que você esmiuçou ao longo das suas falas? Qual é o montante da dívida hoje? E, no seu entendimento, pelo que chega até você, pelo que muito menos chega até mim, do grupo de trabalho, o que você, conhecendo tudo que você conhece, acha que a gente pode esperar do grupo de trabalho? Que, na verdade, é grupo de trabalho da Petrobras, né? Exatamente. Então, veja bem, eu não falei de um pequeno detalhe, né? Lembra que eu comentei a questão das ações de níveis, né? Que o pessoal que entrou era tudo não repactuado. Nós ganhamos o quê? 12,5% no contra-cheque. Isso gerou na base desse dirigente que eu comentei agora, que a gente sabe de onde uma revolta, porque aquela turma acreditou tudo na FUP e repactuou. E aí começou a ver que nós estávamos ganhando ação 12,5%, que é muita coisa. E aí houve uma pressão em cima deles, essa pressão gerou aquilo em uma colocação na pauta do ACT de 2013, uma proposta de acordo chamado Acordo de Níveis, em que a Petrobras
colocaria, num primeiro momento, a forma de enganar foi dizer que isso daí geraria economia para Petros, que poderia chamar o pessoal que estava com a ação e tentar fazer com que eles aceitassem uma diminuição no valor da ação, né? E se pagava. Mas isso envolvia ter que pagar a sucumbência ou pagar as custas do advogado, e aí o pessoal praticamente já estava com toda a ação na mão, né? Ninguém aceitou, e aí esse acordo de níveis, de fato, foi efetivado em 2014, 28 de dezembro de 2014. Sérgio, permita que lhe faça uma outra pergunta. Você acabou de falar sobre as questões da Petros e as ações judiciais. Você não acha que todas as ações que são colocadas para a Petros deveriam ser colocadas para a Petrobras? Porque a Petros é apenas gestora de um fundo. As demais questões são oriundas e passam pela gestão da Petrobras. Gestão de RH, que você mencionou muito bem, e todas as outras culpas devidamente declaradas que a Petrobras tem. Então, todas as ações, ou quase todas as ações que estão acionando a Petros, deveriam estar acionando a Petrobras. Ou não? Só um detalhe, Cataldo. Há dois tipos de ações, né? As ações que você tem que ir em cima da Petrobras são aquelas que, de fato, são responsabilidade dela porque, de um modo ou de outro, não aportou. A questão dos níveis, das ações de níveis, inicialmente, elas são em cima da Petros, mas chamando o polo passivo, no polo passivo também a Petrobras, por conta da questão do inciso 8º. Tá? E outro detalhe, há juízes, decisões de juízes, que consideram que somente a Petros pode cobrar esses valores dos níveis dos PCA6, esses valores que estão atrelados à questão do inciso 8º, só a Petros deveria entrar com ação, a Petros não entra. O que eu acho uma aberração. Na verdade, o que deveria ser feito, e não se faz, né? Não há um trabalho conjunto nisso daí, alguém está pisando na bola. Eu acho que teria que ser constituído ou uma banca muito renomada, com um trabalho atuarial importantíssimo, parecer técnico muito bom, para provar que nós somos os investidores principais e nós temos direito, até eu, se quiser entrar com uma ação individual, cobrando da Petrobras o que ela deve para a Petros, eu deveria ter esse direito. Mas, infelizmente, esse juiz foi na ação do Derby, se eu não me engano, do Rogério Derby, né? Do GDPAC. Ele alegou exatamente que a responsabilidade pela cobrança seria da Petros. A Petros não faz isso. A Petros não cobra. Tá? E aí... Então, vamos lá. Vamos às suas conclusões sobre o montante global de dívida da Petrobras e o que a gente pode esperar desse grupo de trabalho. Eu estou exatamente falando da questão do acordo de níveis, porque ela soma mais 10 bilhões nessa brincadeira. Essa ação do acordo de níveis gerou, naquele momento, um valor de... Porque o que acontece? Era exatamente o inciso 8º. Era um acordo que interessava a Petrobras e a base política desse dirigente, né? Porque tinha a eleição de 2014, tá? E a base dele poderia não votar no candidato dele, na candidata dele. O resultado foi esse acordo de 2014 e o valor que deveria ser pago pela Petrobras, claro, isso daí, porque a Petros não tinha, ela entrou só de gaiato, só calculando, deu 2,9 bilhões, 2,9 bilhões. Esse valor foi criado um fundo previdencial. Esse fundo previdencial, quem é que paga?
Dinheiro da onde? É dinheiro nosso. Então, somos nós que estamos pagando o pessoal pré-70, perdão, o pessoal que recebeu o acordo. Esse acordo só serviu àqueles que não entraram com ação. Somente os que não entraram com ação. Um absurdo. Hoje, esse valor, isso ocorreu em 2014, nós estamos em 2024, o valor foi atualizado pela gente também. 10 bilhões. Tá? Somado com os 30 bilhões da ação de 2001, são 40 bilhões. E aí há o detalhe, esse a gente não tem como calcular. Tá? Há dois cálculos que não é possível fazer. A questão, se eu não me engano, eu não sei se são horas extras do acordo de 2008, faltam dados, a Petros e a Petrobras não forneceram os dados para fazer esse cálculo, nem para aquela, na ação de 2008, isso aí não foi calculado. Então, esse valor não foi calculado, era um valor de, sei lá, se 1 bilhão naquele momento, 1 bilhão e alguma coisa, não foi calculado. E a outra questão que não dá para calcular, porque quem teria que fazer isso daí não fornece é a Petros, que é a questão de 84. Teria que ser levantado a partir de quando foi implantado os níveis, né, 2004, 5, 6, depois o PCAC, essa implantação até o final dos tempos, até morrer a última pensionista. A responsabilidade é de 84. Como eu falei, isso aí deveria ser retirado, não retira, para fazer um acordo e entrar dinheiro. A Petrobras não paga. Isso daí é um valor absurdo. E nós não temos como calcular isso, inclusive conversado com o atuário. Se sabe que o valor teria que ser fornecido, dado pela Petros. Então, como eu falei, nós temos em torno de 40 bilhões só naquilo que a gente conhece, que é a ação de 2001 e a ação do acordo de níveis. E esperar, como resultado desse trabalho de quase um ano do grupo de trabalho Petros, Petrobras e entidades sindicais? Olha, eu fico chocado quando participando do que eu acho que é um dos grupos mais importantes, né, que está ali, que é o do Ricardo, do Rick, né, Cabeças Brancas. Cabeças Brancas. Exatamente. Eu fico chocado quando eu vejo pessoal ali culturalmente com formação superior, está achando que o Papai do Céu vai olhar para ele e resolver. Não há solução, já falei isso, não há solução individual. Você é pós-70R, estou tendo esse problema, tenho essa questão. Não há solução para você. Não há solução para não R pós-70, não há solução para o pessoal que entrou de 82. Não adianta haver solução individual. O plano é mutualista. Você tem que resolver a forma total da Petros. Quando você resolver isso daí, você vai solucionar a questão do PP3, que está tendo problema. Por quê? Porque todo esse dinheiro, se entrar vamos dizer, eu chutei 40 bilhões, falta 84, que vai mais uns 20 bilhões só chutando, mas como eu não tenho valor, prefiro ficar com os meus 40. Tá? E aí o que acontece? A hora de comer. Aí o que acontece? Se só... Espera um pouquinho, dá licença. Aff, Maria, papai e mamãe... Então, veja bem, como eu falei, o valor só o valor encontrado é 40 bilhões. Se esse valor entrar, ele entra para o mútuo do plano. E quando entrar para o mútuo, significa o seguinte: você vai ter que resolver todo o problema que tem o plano, porque quando separou, por exemplo, PP3, tinha a questão de 84 ainda.
quando se aposentou, ainda tá, quando ele entrou, provavelmente, uma grande parte que entrou dentro da questão do FAT-FC. Então, tem que solucionar essa parte. Aí vai gerar dinheiro para o plano? Certamente. PP2? Certamente. Pode ser 70R, não R? Com certeza. Então, tem que solucionar o total, globalmente, para solucionar individualmente. Quando você se propõe, lógico, você vai pegar advogados, eu conheço alguns, que alegam, e com razão, é muito mais fácil você entrar com uma ação sua tentando brigar no PED, você pode até conseguir alguma coisa. Está difícil, mas até pode conseguir por erro, sei lá. Mas provavelmente pode chegar uma hora que a Petrobras não vai aceitar que até você individualmente tente burlar o chamado PED, né? O que o cara está pagando. Ele vai entrar naquele processo que fez o juiz do STJ, lá, esqueci o nome dele, que acabou com todas as ações. Então, não há como você entrar de forma individual para resolver o seu problema. Ou você resolve de forma total, ou você não resolve. Para resolver de forma total, é político. Tem que haver pressão. Lógico, a pressão teria que ser das entidades que dizem nos representar. Que até agora não nos representam e eles não gostam que a gente fale isso. Não nos representa. Por quê? Porque não nos ouve. Porque tudo isso está sendo discutido no GT, não foi discutido nas assembleias para a gente fazer uma proposta. Porque se faz uma assembleia, por exemplo, no Litoral Paulista, de elencar o que estava acontecendo, com toda certeza eu teria colocado tudo isso. E nós só aceitaríamos se viesse alguma proposta nesse sentido. Agora, o que nós estamos fazendo? Sentando com a Petrobras? Por favor, Petrobras, mamãe, dá uma proposta para a gente, qualquer uma. É isso que eles estão pedindo. E o nosso pessoal, infelizmente, de nível superior, acha que isso daí vai trazer solução. Eu acho que tem um problema grave aí nesse grupo de trabalho, o Sérgio, que é o seguinte: pelo que nós conhecemos, as pessoas que estão dentro do grupo de trabalho, seja da Petrobras, seja das entidades, não tem massa encefálica inteligente suficiente para trazer à luz os problemas e as soluções. Não foi contratada nenhuma consultoria, nem foram consultadas pessoas que têm o histórico dos problemas, como Sérgio Salgado, Paulo Brandão, quem mais? O outro que foi conselheiro, vários. Então, essas pessoas que têm a história do que aconteceu não estão dando palpite, não estão palpitando. Então, dificilmente vai ser encontrada uma solução que considere o elenco de todos os problemas que você mencionou e que traga como solução uma proposta, como você mencionou, que atenda a todos e não o caso específico de cada um. Exatamente. E tem mais outra coisa. Nós agora estamos... Não é de pires na mão. De pires na mão estamos há muito tempo. Havia sido feita uma longa conversa com Jean Paul Prats. Agora saiu o João Paulo Prats e entrou a Magda. A Magda, pelo que eu li sobre o currículo dela, me parece uma pessoa nacionalista, uma pessoa que acredita na Petrobras. Mas eu já li o contrário também a respeito. É a impressão que eu tive quando eu li o currículo dela. Mas eu vi alguns comentários dizendo exatamente o contrário, por conta do que ela fez na ANS no governo da Dilma. Mas tudo bem, mas nós temos uma coisa a nosso favor. Ela é empregada da Petrobras, ou melhor, foi empregada da Petrobras e é participante da Petros, eu imagino. Então, ela conhece essa história de cor e salteada, né? A rigor, para a gente fechar, Sérgio, o que você particularmente espera da Petrobras como proposta
que ela vai ter a disfarçatez de nos apresentar? Não, a proposta da Petrobras vai, com toda certeza, vai vir naquele sentido que a gente teve na discussão das segundas-feiras com aquele dirigente, né? Que é a proposta de um plano CD. Provavelmente não tem nem a questão do problema do variável, né? De contribuição variável, que gera aquele mútuo também, por conta do que ocorreu agora com esse PP2. Então, a proposta é, a Petrobras, na verdade, ela quer tirar a responsabilidade total. E aí eu acho que é a grande questão. Se nós, vocês que nos assistem, se vocês de fato têm a noção, eu acho que o Cataldo é dessa forma, eu sou dessa forma, eu me criei na Petrobras, eu aprendi na Petrobras, eu devo tudo à Petrobras. Eu sou petroleiro, eu aprendi a amar a Petrobras. Eu entendo que ela deva ser estatal. Agora, para ela ser estatal, primeiro o governo deveria tomar as ações ao nível dos 51% de fato e de direito e recomprar aquela questão da ADR. É muito dinheiro. E dizer o seguinte para o mercado: isso daqui é uma empresa estatal de energia. Vocês querem ajudar o país, por favor, invistam. Se não querem ajudar, procurem o espaço onde vocês quiserem, não aqui. É dessa forma. Tá certo? E na verdade, o que está ocorrendo hoje com essa nossa Petrobras é o contrário. E o pessoal parece que não conseguiu. O pessoal dirigente não é que não conseguiu. Ele não está preocupado, porque ele já fez isso em 2008. A proposta da Petrobras, desde 97, do Fernando Henrique Cardoso, era de privatizar a Petrobras. Para privatizar a Petrobras, e naquele momento, em 97, ele emitiu uma ata para retirada exatamente dessa questão que gerava o problema do inciso 8º, vamos resumir. Ele quis fazer exatamente essa situação, não conseguiu. Em 2001 se tentou com a migração, não se conseguiu. Quem deu aval para isso daí, quem foi? Os empregados da Petrobras, que se dizem amantes da Petrobras. E ainda temos... situação, só para complementar essa parte que eu acho importante, a situação chegou a tal ponto que no governo anterior houve tentativa brutal de se retirar privatizar de uma vez. Uma delas foi exatamente essa questão de limpar o passivo da Petrobras, tirando o inciso 8º. Nós conseguimos uma tutela de urgência e não retiraram o artigo. O artigo está lá, era para ter saído em 13 de janeiro de 2023. Nosso grupo, pessoas físicas, entraram com uma ação. Essa ação conseguiu a tutela, está parado. Isso aí era para ser usado no grupo de trabalho. Não está sendo usado. O que significa que, novamente, vai se tentar a limpeza. Eu falo, neste governo não há como privatizar a Petrobras. Ele estaria dando um tiro de canhão no pé. Não vai fazer isso. Por não fazer isso, certamente não vai tirar o patrocínio, não nesse instante. Mas há um detalhe muito importante e cruel. Ele se reelege, e se ele não se reeleger? Qualquer partido de centro, de direita, com toda certeza privatiza a Petrobras, porque ela vai retirar o passivo. A proposta da Petrobras é tirar o passivo, é esconder a dívida. E quando você tira todas as ações, inclusive a ação de 2001, se o nosso sindicato aceitar, tem que colocar tudo no paredão, com expressão, e pintar, condenar. Por quê? Porque estão entregando a Petrobras. Estão entregando a Petrobras. Ah, não vai privatizar. Claro que vai privatizar no próximo governo, gente. Então, todo mundo, além de pensar na solução para o seu problema, pós-70R, não R, PP2, PP3, tem que pensar na questão Petrobras como um todo.
E a questão Petrobras como um todo é carregar o passivo da Petros. Como é que deveria solucionar? Não precisa entrar dinheiro. Estou falando conta de padeiro. É a proposta que ocorreu em 96, ou aquela de 97 do Banco do Brasil com a Previ. Você faz exatamente de novo essa conta. Quanto você e eu pagamos de contribuição, quanto a Petrobras paga em nosso nome, quanto rende essa nossa reserva, soma isso daí. Entra dinheiro para Petros de 1 milhão. 1 milhão. Quanto ela paga de benefício para nós? Paga 1,5 milhão. Ou está faltando 500 milhões. A Petrobras paga. Ela vai pagar isso eternamente, até morrer o último. Só que sai valores mensais. E aí o detalhe, não entrou nenhum dinheiro, vai entrar contabilmente o dinheiro. Ou seja, é exatamente o que aconteceu no PED. O que aconteceu no PED? Entrou dinheiro? Claro que não entrou dinheiro. Está entrando dinheiro mensalmente. Acertou contabilmente e o plano está equilibrado. Tecnicamente, naquele momento de 2020, quando fez o NPP, zerou. O fundo Petros não tinha mais nenhum problema. Quem tinha problema só éramos nós, ou o pessoal com 70 que tinha que pagar. Mas o plano não tinha problema. Por quê? Porque contabilmente estava acertado. É isso que tem que ser feito agora. Agora, precisa força política. Precisa gente como dizia o famoso Collor, aquilo roxo. É disso que precisa. Infelizmente, parece que nós não temos. Sérgio, Encerro. Olha só, tenho certeza absoluta que a tua contribuição para com aqueles que vão assistir esse vídeo vai ser muito grande e eu vou te pedir um favor. A gente já está com 1h e 37 minutos. Está na hora de você finalizar, dizer o que você faria, o que você acha que devemos fazer com a proposta que vier da Petrobras. Eu vou me antecipar, vou dizer o que eu vou fazer. Se não for uma proposta que me mantenha no PPSP, BD, e que não me obrigue a migrar para nenhum outro plano, eu não aceito. Simplesmente isso. Exatamente isso, Cataldo. Como eu falei, embutido nisso daí está a proposta de privatização da Petrobras. A finalização do que ocorreu em 97. Se você quer acabar com a Petrobras, por favor, aceite a proposta. Agora, se você... E com detalhe, não venha depois dizer que vai acabar com o plano, porque você está vendo o que está acontecendo com a retirada de patrocínio da Vibra, a tentativa da Ultrafert, enfim, todo mundo retirou o patrocínio e quer tirar a responsabilidade. Se é isso que o pessoal quer enxergar, que acha que vai haver solução, claro que não há solução. Então, não aceite nenhuma proposta que não seja a manutenção do plano BD. Aliás, as nossas federações deveriam ter, pelo menos, a decência de, no momento que a Petrobras apresentar essa proposta, levantar e ir embora. E nem trazer para a Assembleia, começar qualquer tipo de movimento. Pega os velhinhos e vão tudo para Brasília, pô. Eu estou de acordo contigo, Sérgio. Bom, dito isso, de novo, te agradecer, mas te agradecer muito e deixar o micro por você ter topado participar desse esclarecimento. E eu tenho certeza absoluta que muita gente vai ver e vai ter algumas dúvidas esclarecidas, ou muitas dúvidas esclarecidas. E deixo a palavra final para você. Não, só para finalizar, logicamente vai gerar uma série de dúvidas, eu concordo plenamente. Eu estou à disposição, qualquer pergunta que ocorrer, a gente grava aí, junta um pouquinho delas e vai respondendo nominalmente. No próprio canal seu, aí você controla isso daí e me avisa. Eu agradeço por ter me ouvido, porque infelizmente não são todos os que querem ouvir verdade. Só quem está sofrendo na pele.
Eu vou falar aqui uma coisa que é do nosso interesse e do interesse de quem vai ver. Eu vou colocar esse vídeo como estreia no canal. E Tá. no dia que houver a estreia desse vídeo, a gente pode entrar ao vivo e conversar com as pessoas que estão lá olhando o vídeo. Então, Tudo bem. ficará à sua disposição. A gente vai marcar direitinho qual é o dia que é melhor para você, o horário, para que a gente possa fazer essa interação com o público que vai assistir. Certo? Melhor, desde já, o melhor horário para mim é depois das 19 horas, porque aqui está tranquilo. Vocês viram que nós temos Beleza? filhos aqui. Sem problema. Sem problema. Esse horário para 19 horas é excelente. Eu vou desligar a gravação, mas não vou desligar a nossa conversa, não, tá bom? Obrigado pela participação e recomendo a todos que vão ver esse vídeo para espalharem esse vídeo para que outros colegas também vejam e tenham suas dívidas, ou melhor, suas dúvidas, né, esclarecidas. Um grande abraço a todos. Agradeço mais uma vez.